Uma boa tarde para você que está nos permitindo entrar no seu lar, no seu automóvel, no seu setor de trabalho e estar no ar. Painel Teológico, e é claro, né, hoje tratando de um assunto interessante. Mas antes você pode estar anotando o telefone 21 971 79 73 80. E o tema de hoje: como será no paraíso? Você já imaginou como será no paraíso? Como que você imagina isso? Essa grandiosidade a qual está reservado para mim e para você. Como será? Hoje nós vamos aí estar falando um pouco sobre isso, porque, né, é um assunto muito pertinente para os dias de hoje, né? Todo mundo quer ir para o paraíso, né? Mas como que vamos para o paraíso? De que forma vamos para o paraíso? O que nós temos que fazer para ir, né, para o paraíso? Né? São perguntas, né, pastores? São perguntas, e essas perguntas nós estamos habilitados não só a responder, mas a estar prontos para essa questão. Pastor Rafael Moré, boa tarde, graça e paz. Boa tarde, queridos ouvintes, meu colega aqui, Davidson, Newton. É bom estarmos aqui nessa tarde mais uma vez, depois de algumas sextas-feiras sem poder ter o programa, por problemas técnicos ou pessoais, mas estamos aqui, graças a Deus. E nós queremos falar sobre esse tema, a pergunta que muitas pessoas fazem: como será no paraíso? E eu quero começar lembrando o apóstolo Paulo, porque Paulo ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 12, aliás, 2 Coríntios capítulo 12, ele fala que teve um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, que viu coisas inefáveis, as quais o homem não pode referir. E ele vai dizer que para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das visões que teve, né? Lá no terceiro céu, que foi-lhe colocado um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse. Então, na verdade, com relação a essa pergunta, como será no paraíso, nós podemos fazer algumas considerações bíblicas, mas muita coisa gira em torno da cogitação, porque nós não temos como saber, de fato, como é a vida, como será a nossa vida no paraíso. Outra questão é que paraíso, na verdade, é uma expressão que é usada figuradamente, porque quando Jesus fala para aquele ladrão lá na cruz: hoje estarás comigo no paraíso, Jesus estava se referindo ao céu. Aí, nesse caso, o paraíso é o céu. Mas no desfecho final da história, escatologicamente falando, o paraíso será o novo céu e a nova terra, já não será mais nas regiões celestiais, porque o céu é um estádio intermediário entre a morte e a ressurreição. O crente que morre agora, ele vai para o paraíso céu, mas na ressurreição dos santos, nós estaremos para sempre vivendo num paraíso terrestre, porque a terra toda vai tornar-se num paraíso. A Nova Jerusalém. Aquilo que era apenas uma pequena região quando Deus criou o homem, o Éden, né? A terra vai se tornar um planeta edênico. Deus vai restaurar completamente, né? Vai redimir os céus e a terra e vai restaurar completamente. Aí essa linguagem bíblica lá de Apocalipse: e vi novos céus e nova terra. E diz que o sol não existe mais, que o mar não existe mais. Ou seja, uma outra ordem cósmica diferente dessa que nós temos agora, não é isso, Davidson? Isso mesmo, pastor Rafael.
Uma boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde ao radialista. Boa tarde aos nossos queridos ouvintes da Rádio Palavras de Vida FM. É uma grande alegria para mim estar novamente aqui no nosso painel teológico, ainda mais para tratar, né, de um tema tão polêmico e tão curioso também quanto como será o nosso futuro no céu, né? E, de fato, o que o pastor Rafael está dizendo é que eu concordo plenamente que o céu, na verdade, é um estado intermediário e a nossa permanência eterna é, de fato, na terra recriada, na terra renovada, na terra transformada, como era o Éden, né, antes do pecado. E isso não tem nada a ver com seitas, né, como o Testemunho de Jeová, outras quaisquer. Isso não tem nada a ver com o ensino de seita, isso tem a ver com o que a Bíblia realmente nos ensina. E uma pergunta recorrente até também, que a gente vai tentar abordar aqui ao longo do nosso tema, é aquela pergunta recorrente: será que eu vou me lembrar do que aconteceu aqui na Terra, eu estando já na eternidade? Será que se eu lembrar do meu parente que morreu sem Cristo e que não está comigo na eternidade, não está na bem-aventurança dos santos, será que eu vou ficar triste, vou ficar chateado e vou ficar chorando lá pelo céu, pelos cantos do céu, por causa do meu parente, meu amigo, meu parente que não está salvo? Eu quero deixar com você já um versículo para tentar deixar essa pulgazinha atrás da sua orelha para você entender o que a Bíblia fala também sobre isso, né? Que é uma curiosidade de um tema adjacente ao tema principal, que é a nossa vida no paraíso. Ezequiel 36, versículo 26, diz o seguinte: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ali o contexto é do retorno do cativeiro, da restauração de Israel enquanto nação, voltando do cativeiro babilônico, o remanescente fiel quando retornou. Mas eu consigo entender aqui um padrão de que Deus vai, de verdade, trazer, na minha opinião, uma mudança radical, inclusive na minha própria forma de pensar. Então, todo tipo de vínculo emocional ou mental com a vida que eu já tive aqui na Terra, já estive nessa existência, isso vai ser também radicalmente transformado. E então eu terei condições de ter um sentimento, um pensamento diferente daquilo que geralmente eu tenho aqui na Terra. Você concorda comigo, pastor Rafael? Sim, mas é uma coisa que para mim é muito claro, está reverberando. Uma coisa que para mim é muito claro, e eu penso que não seria correto a gente pensar, por exemplo, que quando eu chegar no céu, que Deus vai passar um mata-borrão na minha mente, nas minhas lembranças, e eu não vou me lembrar de nada mais. Se você perder completamente a sua memória, você não é mais você. Você imagina aqui o exemplo de uma pessoa com Alzheimer, que ela se olha no espelho e não lembra mais nem quem é ela, dependendo do estágio em que ela está. Então essa pessoa, assim, fisicamente ela existe, mas no sentido intelectual, no sentido emocional, ela está completamente anulada, completamente apagada. E aí eu me lembro de alguns textos bíblicos, por exemplo, eu me lembro lá do rico e Lázaro, a parábola do rico e Lázaro. O rico estava atormentado nas chamas e Lázaro estava no seio de Abraão. Lázaro estava no seio de Abraão, mas era Lázaro. O rico reconheceu a Lázaro. Acredito que o rico via Lázaro lá, mas Lázaro não via o rico no inferno, porque seria um tormento para alguém estar no céu e ver alguém sofrendo no inferno. Mas outro texto que eu me lembro é quando Jesus está lá no Monte da Transfiguração, que aparecem ali no Monte da Transfiguração Moisés e Elias. Elias não morreu, foi trasladado para, né? Mas Moisés morreu. Mas lá estava Moisés no Monte da Transfiguração confabulando com Cristo. Outro texto que eu me lembro
É lá em Apocalipse, quando fala das almas que estão debaixo do altar e elas estão clamando contra aqueles que habitam sobre a terra e que foram maltratadas. Elas sofreram aqui na terra por causa da sua fé e elas têm plena recordação. E elas estão lá debaixo do altar de Deus, né? Então eu não acredito que nós vamos perder a essência daquilo que nós somos enquanto pessoas. Nós vamos nos lembrar da nossa vida aqui no mundo. Aí as pessoas perguntam, mas e os pecados que a gente praticou? E as pessoas que a gente ama e que a gente não vai encontrar lá no céu? Quando nós estivermos no céu ou no paraíso terrestre, nós estaremos aperfeiçoados. Um ser aperfeiçoado já não participa mais desses sentimentos, dessas emoções terrenas, carnais. Nós teremos maturidade suficiente para gerir toda essa situação. As lembranças da nossa vida pregressa, inclusive, uma das razões para nós sermos gratos por estarmos no céu é nós nos lembrarmos que quando nós estávamos aqui, nós muitas vezes desagradamos a Deus com os nossos pecados. Inclusive, apesar disso, né, estamos no céu na presença de Deus, porque a graça de Deus é maior que o nosso pecado. Então, eu acredito sim que nós não teremos mais nenhuma dor, como a Bíblia diz, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá lamento, mas eu serei eu. Eu continuarei sendo, tendo a minha essência, que é toda a minha lembrança do que eu sou aqui. Senão, eu não serei, eu serei outra pessoa no céu, não serei mais eu. O que você acha? Concordo, né? Também penso assim, porque com as emoções, os pensamentos transformados, nós continuaremos com a memória, mas essa memória já não vai estar mais vinculada até mesmo a alguns valores terrenos que a gente tem, precisa deles para poder sobreviver aqui, né? Então a questão é que os valores serão também transformados, os sentimentos, o modo de pensar, a cosmovisão, né? Tudo será transformado. Então estaremos na eternidade, como eu também comungo da sua opinião aqui na Terra, e adorando a Deus e servindo a Deus aqui na Terra, como era no Éden, como deveria ter sido e nunca deixado de ser, né? Lá no Éden. O homem foi expulso do Éden por causa do pecado, né? O que Deus deseja para o homem é que ele viva uma vida plena, feliz, abençoada, e isso vai ser possível quando Cristo voltar. E toda a natureza, né? Paulo fala que é um só tempo geme, aguardando o dia da sua redenção. Pedro fala que também Pedro também fala da restauração de todas as coisas, né? Todas as coisas serão restauradas. A verdade é que a gente não sabe como vai ser, né? Mas a Bíblia fala que o sol não existe. Vai ser uma nova ordem cósmica, porque como é que pode, né? Humanamente falando, a gente sabe que os planetas eles gravitam, né, em torno do Sol. O Sol é importante para que os planetas sejam mantidos na sua órbita. Mas nessa nova Terra não vai ter Sol. E outra coisa, fala que não vai ter mar. Vai ser só um continente novamente, como era no princípio, né? Vai ser uma Pangeia e a água também vai existir, mas o mar já não vai existir mais. Eu acredito que talvez a Pangeia seja tão grande que ela vai ser irrigada por vários rios sem mar. Vai ser uma ordem cósmica completamente diferente, né? E Cristo vai reinar, então, pelos séculos dos séculos, e nós reinaremos com Cristo, né? Viveremos aqui e reinaremos com Cristo. Pensando no Éden, que na época do Éden, antes do dilúvio, não tinha chuvas,
Então, mas tinha rios, né? Tinha Tinha o rio rios, sim. Tigre e Eufrates. Havia uma neblina que negava a Então, terra, a gente né? imagina que seja algo parecido com isso, né? Como era no Éden. O clima vai ser perfeito, né? Não vai ter mais Climatizado, né? calor escaldante, nem frio gélido, né? O planeta vai ser um planeta. Eu acredito que talvez não hajam mais os polos, né, congelados, né? Porque até o congelamento dos polos pode ser uma consequência do dilúvio, da inclinação do eixo terrestre, né? Então, inclusive, eu separei aqui algumas informações importantes de como a Bíblia descreve o paraíso, né? Nós temos aqui que a Bíblia descreve como um estado de comunhão perfeita entre Deus e o seu povo, sem dor, pecado ou separação. Como está lá em Apocalipse 21, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: Deus habitará com eles e enxugará dos seus olhos toda lágrima. É bem interessante isso aqui, porque Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas aí tem um prazo de validade. Agora, depois que os séculos se consumirem, ou seja, essa realidade se consumir, Deus que vai estar conosco, como diz aqui em Apocalipse. Então, você entenda que a chave virou, né? Aqui é Deus conosco na nossa realidade, vivendo aqui na terra recriada, na terra transformada, e então sem nenhum tipo de problemas, pecado, dor, sofrimento, lágrimas, tudo envolvendo também a nossa saúde mental e emocional. Haverá também ressurreição gloriosa, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, de 42 a 44, e ainda um mundo renovado, livre da maldição, como também você pode conferir aí em Romanos 8, versículo 21. Portanto, o paraíso é o cumprimento pleno da promessa de Ezequiel 36, 26, que eu li no começo da minha fala: dar-vos-ei coração novo e espírito novo. Então, a gente descarta completamente essa doutrina do sono da alma. Não existe sono da alma. A alma, ela está ativa, né? Uma vez que a pessoa morre e deixa esse corpo, né? Como Paulo fala, esse tabernáculo terrestre, que é o nosso corpo, a nossa alma vai encontrar-se com o Criador. E ali, num estado de consciência plena, a gente vive, né? A pessoa que morreu, ela vai viver na presença de Deus até o dia da ressurreição. Na ressurreição, vai haver a ressurreição do corpo, mas não mais esse corpo degradado, corrompido, mas como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, é um corpo glorificado, um corpo espiritual. Esse corpo espiritual é o corpo capaz de comportar ou de receber a alma glorificada, porque no momento que o crente morre, ele entra no céu, a sua alma é glorificada. A alma dele já é aperfeiçoada. Essa alma aperfeiçoada, glorificada, agora ela vai voltar a esse corpo glorificado, que vai ser um corpo semelhante a esse corpo que nós temos hoje, provavelmente até mesmo a mesma imagem, a mesma compleição física, como Jesus tinha a mesma imagem, a mesma compleição na ressurreição, se bem que o corpo de Jesus não chegou a se degradar. Mas Deus é poderoso para do pó trazer de volta o nosso corpo, sendo que será um corpo sem nenhuma debilidade, sem nenhuma enfermidade, sem nenhum defeito físico, sem velhice, né? Não vai haver velhice, né? No paraíso, né? No paraíso todos todos vão ter um padrão, né? Um padrão. Todos nós seremos jovens numa idade, vamos dizer assim, naquela idade antes de chegar à meia-idade, vamos dizer assim, em torno dos 30 bacana, anos, 30 anos, que é a maturidade, né? 30 anos é a maturidade física. Nossa melhor versão. A nossa melhor versão, né? Sem velhice, ninguém vai ser cego, ninguém vai ser aleijado. Ah, mas e a pessoa que foi queimada e virou pó? Isso para Deus não é problema. Abraão acreditava
que mesmo depois dele ter queimado Isaac até virar pó, ele iria descer daquele monte com Isaac. Ele cria isso. O autor aos Hebreus fala isso. Porque Deus mandou ele oferecer Isaac em holocausto. Isso. Em holocausto, a vítima era degolada sobre o altar e depois era queimada até virar pó. O sangue era aspergido inteiro, Isso. não deixava nada de sangue e queimava tudo. Era completa. No holocausto, a vítima é completamente queimada, não sobra nada da vítima. E assim seria com Isaac, né? Ele seria queimado completamente. Mas Abraão, ele diz para os moços dele: ficai aqui, que eu e o moço iremos ali, adoraremos e voltaremos. Então ele acreditava que mesmo que ele chegasse a sacrificar Isaac, ele não desceria daquele monte sem Isaac. E a gente fica sabendo disso quando o autor aos Hebreus, lá na Galeria da Fé, fala de Abraão. E que Abraão creu de tal maneira que ele cria que... Não teve questionamento. Mesmo depois que Isaac estivesse morto, Deus era poderoso para ressuscitá-lo, trazê-lo de volta. Agora, ainda na questão do paraíso, tem alguns pensamentos que falam que quando a pessoa morre, né, a alma vai para um lugar reservado para esperar um determinado momento para ser julgado. Como que é isso? Isso aí não existe, né? Não existe. Purgatório, não? Purgatório. Não existe purgatório. Purgatório é uma ideia medieval, católica, e que ensina que quando a pessoa morre, ela morreu, estava vivendo uma vida depravada, uma vida de pecado, ou se ela morreu sem batismo, que ela vai para o purgatório e ali ela vai ficar um tempo até expurgar todos os seus pecados. Por isso, então, aí os parentes têm que fazer missa para essa pessoa, tem que acender velas para o falecido, orar pela alma do falecido, para que ele possa sair do purgatório e entrar no céu, né? Inclusive, lá, durante o período da pré-reforma, né, o monge chamado Tetzel, né, ele oferecia para as pessoas... Ele cantava um jingle, né? Que esse jingle dizia o seguinte: o tilintar da moeda no fundo do cofre tira a alma do purgatório. Aí as pessoas iam lá jogar a moeda lá para poder tirar a alma do purgatório, né? Até se fosse fácil assim, né? Mas não existe o purgatório, não tem nenhuma base bíblica. Isso é coisa que tem a ver com a tradição católica e não tem a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que após a morte segue-se o juízo. Morreu sem Cristo, está condenado inexoravelmente por toda a eternidade. Resumindo aí, para ficar, né, se não confessar Jesus como Salvador... Não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus não Cristo. Tem, depois se de morto... não creu em Cristo, vai passar a eternidade sem Deus. Mas se creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse então, ao morrer, já se encontra no paraíso celeste. No final das contas, é Deus fazendo a vontade do pecador. Ele quis ficar a vida inteira sem ter conexão com Deus, vai passar o resto da eternidade do mesmo jeito, sem conexão com Deus. E a pessoa que estiver lá nessa situação, ela não vai, ela vai ter consciência, do porquê ela está ali. Ela sabe que ela está lá porque... Que é um sofrimento em dobro também, né? É consequência fazer e não fiz. Da sua vida sem Deus. Ao mesmo tempo que quem estiver no paraíso celestial, ele vai ter consciência de que ele não merece estar lá. Ele está lá apenas pela graça maravilhosa de Deus. Ninguém vai entrar no céu por merecimento. Agora, os que vão para o inferno vão por mérito, porque fizeram o que era ruim mesmo. Viveram distante de Deus, fizeram o que era mal, não se arrependeram e serão lançados na guiena, no lago de fogo. Para que não haja dúvidas para os nossos ouvintes aqui na rádio, eu separei aqui também um pequeno resumo com os versículos da Bíblia que você pode anotar aí, tá bom? Você que está nos acompanhando nas ondas da rádio. Então, por exemplo, nessa questão do que a Bíblia ensina sobre a vida após a morte, nessa questão de haver consciência ou não,
Tudo isso está registrado na palavra de Deus. Veja aí. O primeiro tópico é que a Bíblia distingue dois momentos em nossa vida, na vida humana. Ela distingue o estado intermediário, esse é no céu, esse é nas regiões celestiais, e é temporário. E depois ela também identifica o estado eterno, e nós entendemos que é aqui na terra. Por isso que existe a ressurreição, por isso que existe também a nova terra, a nova Jerusalém. Porque se fosse a eternidade para acontecer direto no céu, não haveria necessidade de haver uma restauração da terra edênica, né, antes do pecado. Então vamos aos textos. O estado intermediário acontece logo após a morte. Os crentes vão à presença de Deus, como você pode conferir em Lucas, capítulo 23, versículo 43, e também em Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Já o estado intermediário, a segunda parte, que a Bíblia identifica, acontece após a ressurreição e o juízo final, quando o corpo glorificado se une novamente à alma, que sobreviveu à morte nas regiões celestiais. E você pode observar isso em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 até o versículo 53. Portanto, a conclusão que podemos chegar, de acordo com o que a Bíblia ensina, é que sim, a consciência humana permanece após a morte, já no primeiro estágio, na vida espiritual, lá no céu, né, em Cristo, como está em Apocalipse 6, dos versículos 9 a 11, e a comunhão com Deus é plena, já nesse estágio inicial da vida após a morte. Os ímpios, por outro lado, são separados eternamente de Deus, como está em Lucas, capítulo 16, de 23 a 26. Esse é o resumo daquilo que nós comentamos aqui. Então, o texto central é 1 Coríntios, capítulo 15. É um capítulo bem grande, onde nós temos, se eu não me engano, são 53 versículos, não é isso? Ou mais? 1 Coríntios, capítulo 15, onde você tem, Paulo detalha muito bem como é a ressurreição e como serão esses corpos glorificados, ressuscitados. E por que Paulo fala isso? Por que Paulo toma bastante tempo tratando desse assunto? Porque haviam pessoas já naquela época negando a doutrina da ressurreição. E Paulo chega a dizer assim, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não tem nenhum sentido nem pregar a palavra, porque para que eu vou pregar o evangelho? Se os mortos não ressuscitam, é vã a minha fé, é vã a minha pregação. Não há nem razão para eu pregar o evangelho, porque se não há ressurreição de mortos, morreu, acabou, é materialismo. Nós não somos materialistas. Nós cremos que o homem é um ser que tem uma alma imortal, um espírito imortal, e uma vez que deixa esse corpo terrestre, essa alma, esse espírito imortal, vai para o paraíso celestial, nesse estado intermediário, aguardando a ressurreição dos santos, onde então haverá a glorificação do corpo e a união dessa alma glorificada nesse corpo glorificado. Haverá também ressurreição dos ímpios, os ímpios também vão ressuscitar, só que a ressurreição deles é uma ressurreição que não é num corpo glorificado. Eles vão ressuscitar com um corpo imortal, porém esse corpo imortal será lançado na guiena. Por isso que o sofrimento no inferno também é eterno. E o sofrimento no inferno, por essa perspectiva, por esse prisma, não vai ser só um sofrimento emocional, moral, como alguns ensinam. Vai ser sofrimento físico também, porque eles também vão ressuscitar. A terra dará os seus mortos. Todos os que dormem no pó da terra vão ressuscitar. Como diz Daniel, uns para a glória eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Daniel fala isso lá. Né? Daniel é um dos precursores aí, ele é um apocalíptico do Antigo Testamento e trata dessa questão da ressurreição. Então, todos vão ressuscitar.
todos compareceremos perante o tribunal de Deus, diz o apóstolo Paulo. Uns para receber o prêmio, o galardão, e outros para receber a sentença terrível: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso é o que a Bíblia ensina. Então, não existe meio termo. Não há meio termo. É céu ou inferno. Se morreu com Cristo, é céu. Se morreu sem Cristo, é inferno. Né? E retomando aqui a passagem de Daniel, que o pastor Rafael celebrou, né? O texto está em Daniel, capítulo 12, versículo 2, para você poder conferir aí na sua casa, que diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. E algumas pessoas perguntam, mas e aqueles que foram cremados, aqueles que tanto foram cremados, né, artificialmente pelo homem, ou cremados também, né, os corpos cremados num incêndio muito, muito forte, muito grande, como que Deus vai fazer? O pastor Rafael também falou isso, e eu costumo dizer para quem me faz essa pergunta lá na igreja, o seguinte: o primeiro ser humano que a Bíblia registra que morreu foi Abel. Ele morreu, inclusive, antes de Adão e Eva, né, os seus pais. Essa é a grande questão, porque como que Deus vai fazer para reunir novamente as células ou os átomos que compuseram o corpo de Abel, já que ele foi o primeiro ser humano a morrer lá no Éden? E como que, lá próximo ao Éden, aliás, né? E como que a gente pode entender que Deus conseguirá restaurar o corpo de Abel depois de tantos milênios após a sua morte? A tecnologia que Deus vai usar, eu não sei qual, eu costumo falar isso, né? Eu não sei qual é a tecnologia que Deus vai usar, mas ele é todo poderoso, ele pode fazer isso. Para mim não é tecnologia, para mim é o poder de Deus, né? Exatamente. Eu estava pensando aqui nesses filmes de ficção científica que tem aquele dispositivo que o camarada se teletransporta, que ele se desintegra aqui e vai se reintegrar lá em outro lugar, né? Então há uma desintegração e uma reintegração da pessoa. Isso aí é ficção científica, mas isso tem uma base para isso aí, uma base científica para isso. Porque nosso corpo ele é feito de átomos, de moléculas, né? Todo o nosso corpo ele é composto de moléculas. E essas moléculas, elas se desfazem, elas se desagrupam, mas elas permanecem. Sabe-se cientificamente, na verdade, que quando a gente morre, o que acontece é que as nossas moléculas vão se desagrupar e elas vão passar a fazer parte de outras formas até na natureza, entendeu? E Deus vai se identifica desfazer. cada molécula Quando chegar a hora da ressurreição, Deus vai reunir todas essas moléculas novamente e nós seremos reintegrados. Só que quando houver essa reintegração do nosso ser, ele já vai se reintegrar num corpo glorificado. Esse corpo glorificado, como diz João, é igual ao corpo de Cristo na ressurreição. Cristo ressuscitou, os discípulos estavam reunidos, a casa toda fechada, janelas e portas. Jesus aparecia no meio deles e falava: toca aqui, olha o meu lado, vê que sou eu mesmo. Tinha consistência física e ao mesmo tempo... E de repente ele, num piscar de olhos, desaparecia ele do podia meio ser dele. trasladado, né? Simplesmente ele se desintegrava ali, né, e ia para outro lugar. Pastores, é um evento que imagino muito maravilhoso e um poder tremendo de Deus. Aquelas pessoas que foram queimadas, como já foi falado aqui, as pessoas até mesmo que morreram no mar, que ninguém sabe humanamente falando onde está, né? Isso vão ressurgir para apresentar os seus feitos ao Senhor. Que a Bíblia fala: a terra dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos. Então todos que morreram vão ressuscitar.
Alguns vão ressuscitar com um corpo glorificado, né? Esses são os servos de Deus. Outros vão ressuscitar com um corpo mortal, imortal, mas não glorificado. Isso aqui é pior, né? Um corpo que não morre, mas é um corpo imortal, mas é um corpo físico, sujeito à dor, a sofrimento, a toda sorte de... seja qual for o sofrimento, né? Seja físico, moral, espiritual, ele vai sofrer tudo. Aí já começa o sofrimento Então, eterno. Aí é sofrimento eterno, é vergonha eterna. E não existe aniquilacionismo, né? Porque existe uma corrente teológica que é chamada de aniquilacionismo, que crê na aniquilação da alma, na aniquilação dessas pessoas que vão ressuscitar, que serão lançadas no inferno, mas que depois de um certo tempo Deus vai aniquilar completamente essas pessoas e vai destruir o inferno. Deus vai... o inferno vai deixar de existir, né? Extinguir de vez. Extinguir completamente o inferno. Isso não tem base bíblica, né? Eu não vejo nenhum versículo na Bíblia que possa respaldar isso, né? Mas o que a Bíblia fala é que é vergonha e horror eterno. Jesus diz que lá o seu bicho não morre, né? Seu fogo não se apaga e o seu bicho não morre. É uma figura de linguagem para dizer que as pessoas que serão lançadas lá, elas vão sofrer, mas não vão morrer. É muito terrível, né? Até pensando um pouco, para as pessoas que gostam de assistir filmes e séries, assim, né? Na cultura pop, eu acho até que a cultura pop controlada por Satanás, naturalmente, acaba criando, por exemplo, a série The Walking Dead, ou esses filmes de série de terror, que bota mendigo andando, e bota o vampiro também, que é um ser imortal, mas do mal, e todo decrépito. Isso aí é para deturpar o que a Bíblia ensina sobre a ressurreição, porque a ressurreição não é assim. A pessoa que vai ressuscitar para a glória de Deus, ela vai ressuscitar com o corpo glorificado, como dissemos aqui na nossa melhor versão. Isso. E não como zumbis, como monstros, como vampiros, não é nada disso. Senão não seria ressurreição, né? Senão seria uma morte perene, né? Nós não seremos mortos-vivos, nós seremos pessoas ressuscitadas e glorificadas. Se a ressurreição fosse para ser como vampiros ou zumbis, eu não queria ressuscitar. Nem eu. Para viver assim, não. Nem eu. Né? Isso aí é fantasia, é ficção, né? Com certeza. Mas o que a Bíblia ensina é algo que a Bíblia ensina. É algo glorioso, é algo tremendo. Exato. E, inclusive, seguindo aqui na esteira do texto de Daniel, capítulo 12, que a gente já viu, né? Jesus também reafirmou a doutrina da ressurreição no Novo Testamento, em Mateus 22, 31 e 32, e também João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Paulo também retoma, desenvolvendo essa doutrina da ressurreição em 1 Coríntios 15, que é o texto base, que fala sobre a ressurreição dos crentes, mostrando que a ressurreição é o fundamento da esperança cristã. Portanto, se não há fé ou crença na ressurreição dos mortos, ali finda-se toda a esperança cristã. Sem ela, a fé seria vã, como está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Portanto, a vitória definitiva sobre a morte, como está em 1 Coríntios 15, versículo 54. E esse é o resumo do que a Bíblia ensina sobre a ressurreição dos mortos. Com relação à ressurreição dos mortos, aí existem duas correntes, né? Existe a corrente amilenista, que ensina que a ressurreição vai ser uma só vez. Ato contínuo, a ressurreição dos santos e a ressurreição dos ímpios de uma só vez. Mas em Apocalipse nós temos uma outra visão ali,
que é esposada também por muitos, que é a questão do milênio. E aí, quando o Apocalipse fala do milênio, o Apocalipse fala o seguinte, que a primeira ressurreição é a ressurreição dos santos. Tanto que existe assim, bem-aventurado aquele que ressuscita na primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição seria a ressurreição dos santos. Cristo virá, vai estabelecer o seu reino sobre a terra, certo? Ainda não é a terra totalmente glorificada, não é a terra totalmente renovada. Cristo vai reinar sobre a terra por 1000 anos. E nesse período, então, Satanás estaria preso. Terminados os 1000 anos, Satanás será solto, vai insuflar as nações contra Cristo, aí vai acontecer aquela batalha, né, que é a batalha do Armagedon, e aí Cristo vai derrotar as hostes satânicas, vai derrotar todas as nações que se levantarem contra ele, e aí finda-se o milênio e vem então a consumação dos séculos, que seria a consumação dos séculos, e o juízo final. E aí, no juízo final, é que vai haver então uma ressurreição dos ímpios. Os crentes já foram ressuscitados, já foram glorificados, já reinaram com Cristo os 1000 anos, e então se estabelece o grande trono branco, como fala lá no Apocalipse, e Cristo então ele vai exercer a função de juiz, e ele vai julgar, como está lá em Mateus. A direita e a esquerda de Cristo estarão todas as hostes humanas. À sua direita estarão os santos, os salvos, aqueles que foram glorificados já. E à sua esquerda estarão os ímpios. E Jesus então vai dizer, para uns ele vai dizer assim, vinde benditos de meu Pai, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E para o outro grupo ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas é interessante que Jesus fala assim, aos que estão à direita, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Eu estava enfermo e vocês foram me visitar. Eu era forasteiro e vocês me assistiram. E aí eles dirão, mas quando foi, Senhor, que nós fizemos essas coisas? O Senhor vai dizer, quando vocês fizeram um desses meus pequeninos a mim, vocês me fizeram. E aos outros ele vai dizer assim, olha, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estava enfermo, vocês não foram me visitar. Eu era preso, vocês não foram me ver. Eu era forasteiro e vocês não me assistiram. E eles vão dizer, mas quando foi, Senhor, que nós deixamos de fazer essas coisas? Quando deixastes de fazer a um desses meus pequeninos a mim, me deixastes de fazer. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, aí está. Aí é o juízo final. Depois disso, então, que para mim é novos céus e nova terra. Aí vai ser a restauração completa de tudo, e aí é o reino perene, o reino eterno com Cristo, e pronto, sem fim. Mas eu acredito nesse período do milênio. Eu não sou, apesar de eu ser pastor presbiteriano, os presbiterianos que estão me ouvindo aí, que me desculpem, mas eu não sou milenista. Eu creio naquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que existe um milênio, e se a Bíblia diz que existe 2 ressurreições, para mim vale o que a Bíblia diz, e não teorias humanas. No programa, no programa que tem aqui às 10 horas também foi falado sobre isso. Vocês me perdoem, mas eu vou, a Bíblia está falando, eu vou pela Bíblia. O que a Bíblia diz é que a gente tem que crer, não é teoria, porque o que é milenismo, o que é pré-milenismo, o que é pós-milenismo? São teorias criadas pelo homem. Todas elas se baseiam na Bíblia, mas nenhuma delas é perfeitamente certa. Algumas coisas do amilenismo eu adoto, algumas coisas do pré-milenismo eu adoto, mas não tem como eu dizer, eu sou pré-milenista ou eu sou amilenista. Eu sou biblicista, eu fico com a Bíblia. Aquilo que a Bíblia diz para mim é o que eu vou ensinar.
Inclusive, a gente pode pensar aqui em algumas passagens que falam sobre essa questão, uma questão muito interessante que envolve também o pensamento da ressurreição, milênio, tudo isso, né? Com respeito a como vai se dar esse novo céu e a nova terra. Será uma recriação do nada, do zero, ou será a restauração do céu e da terra que já existem? Então é bem interessante a gente perceber aqui o que a Bíblia fala, né? Que esse novo cosmos, ele na verdade, a Bíblia se refere a ele como uma renovação e transformação. E a Bíblia não se refere à aniquilação. Então é muito interessante a gente perceber que, de fato, Pedro fala sobre novos céus e nova terra, que está em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Eu não me lembro se ali, pastor Rafael, se o termo grego que aparece, se é kainós ou neós. Eu acredito que seja kainós, que é uma renovação de algo que já existe. Apocalipse, né? Aqui é 2 de Pedro 3,13. 2 de Pedro. E também, enquanto o pastor Rafael confere ali, Isaías profetiza algo parecido com isso também, em Isaías 65, versículo 17. Esse é um texto muito abençoador também, que fala o seguinte: Pedro. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e nem mais se recordarão. Aqui ele se refere também no contexto de retorno do cativeiro, né? Ele está falando aqui, então, de uma nova realidade que ele estaria recriando. Então, você estendendo essa promessa para um aspecto escatológico, é Deus fazendo essa mesma ideia da restauração, desse criar novo céu e nova terra como restauração para uma nova realidade, no caso agora, na escatologia, uma realidade permanente. Conseguiu achar, pastor Rafael? 2 Pedro 2,13. 2 de Pedro 3,13. 3,13. Vamos ver aqui, 2 Pedro 3,13. Versículo 13. Só para verificar ali o termo grego que aparece. Kainós. É kainós, né? É Uranus. Isso, kainós. Kainen, gay. Katapá, epangelmata, autu, prosdocomen, em os de caiocine, catoikei. Então, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. As duas expressões aparecem. Aparece kainus e kainem, né? Que significa novo com respeito à forma, recente, feito, fresco, recente, não usado, não surrado, com respeito à substância de um novo tipo, sem precedente, novo, recente, incomum, desconhecido. A ideia que a gente tem, e que Pedro também vai usar uma expressão, ele fala que os elementos abrasados se fundirão, ele fala de um cataclismo. Vai haver um cataclismo universal e cósmico, porque se o Sol não existe mais, provavelmente esse Sol que nós temos agora, ele vai sofrer uma supernova, ele vai deixar de existir. Quando a estrela sofre uma supernova, né, em tese, ela se transforma num buraco negro, né? Cria um buraco negro, né? E sobretudo que suga, né? Tudo que está à sua volta, né? Então, como vai ser, eu não sei exatamente, mas que para mim não é literalmente uma nova terra, no sentido de ser criada do zero. Do zero, não. Mas é uma restauração completa de todo o cosmos, no sentido da nossa realidade, porque se o Sol não existe mais, novas leis Deus vai ter que criar para que essa terra não fique cambaleando como uma bêbada por aí. E tecnicamente seria uma terra diferente, não essa recriada, né? Seria uma terra restaurada, né? E essa terra, então, Deus vai ser o seu sol, diz a Bíblia. Ele vai ser a luz e o sol dessa nova terra. Então, ela não vai precisar de sol por causa disso, porque Deus será o seu sol, Deus será a sua luz,
seja, Deus vai manter o equilíbrio cósmico, porque onde Deus está não pode haver caos. Se Deus vai habitar conosco, se Cristo vai habitar conosco, vai tabernacular conosco e nós com Ele para sempre, então Imagina que maravilha. Não pode haver nenhum desequilíbrio, né? Como eu falei, para mim vai ser uma terra edênica, totalmente restaurada. As obras que hoje existem, elas vão ser destruídas. Nenhum desses grandes monumentos que existem aí vão permanecer. Jesus falou com os discípulos que aquele templo que está lá em Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra, ainda tem pedra lá ainda. Mas quando Cristo voltar e quando houver a consumação dos séculos, nem aquelas pedras que estão lá vão estar mais uma em cima da outra, porque vai ser tudo renovado. Vai ser tudo destruído. Né? Até usando uma analogia atual da informática, né? É como se Deus estivesse restaurando a Terra nas suas configurações iniciais, né, de fábrica. Originais, né? Atualizasse. Você vê que não vai haver mais mar, então só vai haver uma grande Pangeia, né? Terra e rios. Não vai haver sol, né? Ou seja, vai ser uma nova, no sentido do aspecto, é como diz a palavra, nova terra. Nova terra. É novo céu e nova terra, né? Tudo vai ser renovado num estado cósmico novo, mas perfeito. Tudo vai funcionar maravilhosamente porque Deus, na verdade, vai estar no controle de todas as coisas, como aliás sempre esteve, né? Mas aí vai ser palpável a presença de Deus, né? Nós nunca veremos o Pai, porque o Pai é invisível. Nós veremos o Filho, né? Nós reinaremos com Cristo. Ele que vai estar conosco aqui fisicamente no novo céu e na nova terra, porque Jesus mantém a sua natureza humana até agora e vai manter por toda a eternidade. Agora, pastor Rafael, tem uma questão curiosa e polêmica aqui. Porque, na verdade, a gente fica pensando, será que haverá pecado, sexo ou distinções sociais no céu? Entendendo que o céu é o estado intermediário, mas e se não haverá no céu, ou se haverá no céu, e na terra transformada, na terra restaurada, haverá também sexo, distinções sociais, agrupamentos de família, isso na terra recriada, no céu também, no estado intermediário? Como é que vai funcionar isso? No estado intermediário, com certeza, não há nada disso, né? Lá no céu, na presença de Deus, existe o Deus Todo-Poderoso, né? Que se distingue em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Existem as ordens angélicas e existem os santos, né, que estão aguardando a ressurreição e que já estão no céu na presença de Deus. Mas ali não há nenhum status social, ninguém ali é maior ou menor do que o outro. Todos são iguais na presença de Deus, seres, pessoas amadas por Deus, filhos de Deus vivendo na presença de Deus. E sexualidade no céu com certeza não existe, porque Jesus fala que os anjos eles são assexuados, eles não se casam, nem se dão em casamento. E Jesus, respondendo à pergunta daquele fariseu, aquele saduceu, né, os saduceus que interpelaram a Jesus e contaram aquela historinha daquela mulher que foi casada com 7 homens, e os 7 homens morreram, e agora na ressurreição, de quem será ela mulher? E aí Jesus responde da seguinte maneira: olha, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição, né, seremos como os anjos de Deus nos céus, que não se casam nem se dão em casamento. Então, esse novo corpo glorificado que nós vamos receber, ele é um corpo novo. Não acredito de forma alguma que esse corpo ele vai ter nenhuma necessidade física, nenhuma necessidade biológica. Não, esse corpo ele não vai precisar de comida nem de bebida, embora se ele quiser
Se nós quisermos, poderemos comer e beber, como Jesus fez com os discípulos depois de ressuscitado. Nós não teremos nenhuma necessidade de relações sexuais, porque o sexo, primordialmente, ele tem uma proposta divina que é a propagação da espécie, da natureza. Então não vai haver mais propagação de espécie, nós não precisaremos mais coabitar para termos filhos, não vai haver isso. Na ressurreição dos santos, com o nosso corpo glorificado, serviremos a Deus por toda a eternidade. As pessoas fazem uma confusão entre o estado final e o milênio. No milênio, sim. No milênio vai haver tudo isso, porque o milênio ainda não é o final. No milênio as nações estarão aí. Cristo vai reinar sobre as nações e os crentes glorificados reinarão com Cristo, porém, eles já foram glorificados. Então, sexualidade para nós é coisa dessa vida, dessa existência. Entendeu? Saímos dessa existência, não há mais nenhuma necessidade de sexualidade. Aí a gente até pode cogitar se esses seres, se esse corpo glorificado vai ter órgão sexual. Porque se não tem... Para que um órgão sexual se ele não tem mais função? Nós seremos andrógenas, não teremos uma sexualidade, não seremos nem homem nem mulher, seremos seres glorificados, simplesmente. Os anjos, por exemplo, eles não são homens nem mulheres. É da nossa configuração sempre pensar no anjo com uma forma humana. Né? E com uma forma de homem. Masculina, né? Mas o anjo não é masculino nem feminino, o anjo é um ser espiritual. Espírito não tem sexo. É igual Deus, Deus tem sexo? Não. Mas nós nos referimos a Deus como Pai, porque ele se revelou como Pai, assim. Né? E o Filho como Filho e o Espírito Santo como Espírito Santo. Inclusive a palavra ruach, espírito, no hebraico, é uma palavra que é feminina. Né? Ruach, E, se eu não me engano, no grego é uma palavra neutra. Pneuma é neutro. Neutro, entendeu? Então, neutro é algo que não tem sexo. Pastores, só para a gente raciocinar sobre isso. Então, depois de todas essas definições, vamos estar reconhecendo uns aos outros? Com certeza, com certeza. Quero abraçar lá no céu os meus amigos, quero abraçar meus filhos, quero abraçar minha esposa. Que já não vai ser mais a minha esposa, mas vai ser minha irmã em Cristo no céu. A irmã em Cristo, que você vai lembrar. E nós teremos lembranças da nossa vida aqui, né? Grata lembrança do que nós podemos construir juntos e viver juntos. E provavelmente poderemos até andar de mãozinha dada lá no céu, não tem problema nenhum. Bem romântico, hein? Por que não? Vamos ter tempo suficiente. Por que não? Por que não? Né? Se nós vamos nos reconhecer, né? O céu é um lugar onde o amor e o prazer vão estar presentes, sempre. E no novo céu e na nova terra também. Uma configuração, mas sim. Sem a maldade, sem sexualidade, sem desejos perniciosos, né? Errados, porque seremos aperfeiçoados, seremos santos. Seremos aperfeiçoados em santidade. Porque perfeição, do ponto de vista divino, é santidade plena. É viver uma vida plenamente santa na presença de Deus. E como eu almejo por isso, que eu vou me livrar desse corpo aqui, que me faz pecar todo dia e desagradar a Deus. Muito bom. Muito interessante também a gente perceber que a Bíblia fala sobre como será a nossa comunhão com Deus no céu. E é bem interessante a gente perceber que se hoje temos que nos esforçar muito para mantermos a comunhão com Ele, para mantermos a santidade, agradarmos o coração dEle, no céu a presença de Deus conosco será mais palpável. Será uma presença muito mais sensível, percebida também, e muito mais direta. Não é? O Apocalipse 22:4, por exemplo, diz... Apocalipse 22, versículo 4, eles verão o seu rosto. E isso, de fato, é extraordinário, porque nós poderemos ver o rosto de Deus, aquela visão especial
que foi negada a Moisés, né? Moisés pediu para ver o rosto de Deus. Eu particularmente acredito que nós veremos a Jesus. O Pai nós nunca vamos ver. Porque, preste atenção, há um momento importante, quando a gente fala de Deus, Deus no sentido pleno é trino. Jesus fala o quê? Quem me vê a mim, vê o Pai. Quando os discípulos pediram para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, o que ele falou? Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Como vocês me pedem, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos o mesmo, Deus. Então eu não acredito que a gente verá o Pai, nem o Espírito Santo, porque o Pai é Espírito, o Pai nunca se corporificou, mas o Filho não, o Filho se encarnou. O filho é a presença de Deus, né? Para a gente poder João perceber. 1,19 fala assim, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então quem revela Deus, desde sempre, é Cristo. Todas aquelas aparições de Deus lá no Antigo Testamento, na verdade, são aparições de Cristo. É o Malach Adonai. Sim. Né? É o Malach Berit, é o Malach Elohim, né? Que é o próprio Cristo. Então, quem é que apareceu a Moisés lá na sarça? Cristo. Quem é o terceiro homem que come com Abraão? É Cristo. Né? Quem é aquele anjo do Senhor que aparece a Manoá? É Cristo. Cristo está presente no Antigo Testamento o tempo todo. Entendeu? As teofanias do Antigo Testamento, na verdade, elas são aparições do próprio Cristo pré-encarnado, o Filho de Deus pré-encarnado. Então, para mim, jamais veremos o Pai, porque o Pai ele não tem uma forma física, ele jamais assumiu forma física, ele é espírito, né? Mas o Filho não. O Filho encarnou-se para tornar Deus palpável, para tornar Deus visível. E mesmo antes de encarnar-se, ele se corporificou, apareceu em forma física lá no Antigo Testamento. Até mesmo o rei Nabucodonosor, ele fala, eu vejo 3 homens que foram lançados na fornalha, mas eu vejo um 4º homem, cuja semelhança é a de um filho dos deuses. Esse 4º homem da fornalha é Cristo pré-encarnado. É o Cristo pré-encarnado. Claro no texto, né? É Deus, né? A gente não pode perder de vista que Jesus é Deus. Ele não é um Deus. Esse papo de um Deus é outra seita que fala isso. Quem vê Cristo, vê o Pai. Exatamente. Entendeu? O autor aos Hebreus fala que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Exato. É a expressão exata. Ou seja, Cristo é Deus encarnado. Né? Porque a gente faz distinção de pessoa, mas não podemos fazer distinção de divindade. Porque não há mais de um Deus. Quando a Bíblia fala que eu vou ver Deus, eu vou ver Cristo. Cristo é Deus. O Cristo é o Deus manifestado, né? Manifestado a nós. Nós viveremos perante Ele, nós veremos o rosto de Cristo, porque Ele vai estar conosco. Ele vai comer com a gente. Ele fala que Ele vai beber novamente, né? Do fruto da videira, né? A última ceia, no reino dos céus. Ceia, né? O reino dos céus, no sentido lato da palavra, é só após a ressurreição. Maravilha, quando né? Cristo estabelecer o reino dele para sempre aqui na terra e nós reinaremos perenemente com ele. Esse é o reino de Deus, no sentido, agora é o já. Nós estamos no já, mas ainda aguardando o ainda não. Nós estamos no já, mas o ainda não chegou. Quando o ainda não chegar, aí será, o ainda não vai virar já. Vai deixar de ser ainda não para ser o já. Só para os nossos ouvintes se situarem, a gente está falando aqui de um termo escatológico, da escatologia do Novo Testamento, que era muito usado por George Eldon Ladd, né? Que é o já e o ainda não, que é esse termo de você já está com o reino de Deus instaurado na terra, mas ainda não, porque não aconteceu ainda de modo pleno e total. E nós veremos isso acontecer em breve,
Nós cremos, E né? agora Temos é só essa esperança. espiritual, né? Isso Muito aí. bem. Então ele será não somente espiritual, mas ele será, não podemos nem dizer temporal, porque temporal limita tempo, né? Mas ele será terreno e visível. Terreno invisível. Terreno e visível. Jesus fala, os anjos falam para os varões galileus, esse Jesus que viste subir, da mesma maneira que ele subiu, ele vai descer. Ele subiu de forma visível, ele vai voltar de forma visível. Tremendo isso, né? Vai ser um grande evento, um evento. Por isso que eu não sou pré-milenista, por quê? Porque o pré-milenismo ensina um arrebatamento invisível. De repente sumiu todo mundo, para onde foi? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí vão dizer, foi arrebatado por OVNIs, foi abduzido, não sei o que lá. Não, a segunda vinda de Cristo não é duas vezes, é uma vez só. E também fica esse movimento nos ares, né? Isso, vai, volta, depois ele vem uma vez só. A Bíblia fala que a igreja vai encontrar-se com ele nos ares, e aí ele desce para reinar, e aí ele vai reinar para sempre. E após o reinado, que seria o milênio, aí se estabelece o reino eterno. Quando Cristo voltar, primeiro, todo olho verá, a Bíblia diz. Todo olho verá. E a Bíblia também deixa claro de que não haverá dúvidas de que é ele que voltou. Jesus fala que assim como o relâmpago que se mostra do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Não há dúvidas quanto a isso. Os quatro cantos da terra vão usar. Os quatro cantos da terra. Aí um crente vira para mim e fala assim, pastor, é porque a gente vai ver pela televisão, né? Eu falei, não é televisão não. Quando Cristo voltar, vai ser como se a terra fosse um plano só. Em toda a terra, porque ele é Deus, ele é onipresente, em toda a terra presenciará, verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Aí quer queira, quer não, você vai ter que ver. Não vai ter dúvida. É determinado, é determinado. Não tem como não ver. Um evento desse não tem como... Ninguém vai confundir a escatologia, o escaton, né, com o ET, uma abdução. Não tem como. Não tem como. Isso aí é loucura que inventaram. Isso pode aparecer em determinado lugar, mas não nos quatro cantos da terra. Jesus vai ser visto em toda a face da terra. Isso. Vai ser um fenômeno inesquecível para quem estiver vendo, né? Glórias a Deus, né? Eu acho que, pastor Rafael, que nós já esgotamos todas nosso horário aí, as partes teológicas. A experiência da presença de Deus será algo visível e palpável? Sim. O que deixará de existir para sempre? A morte, o sofrimento, a dor, o pecado. Tudo que não presta não vai mais existir. Adentro aí, né? Para aqueles... Sim, para os santos, né? Para os santos. Estamos falando do reino eterno de Cristo. Não, mas para quem está nos ouvindo lá, ainda tem tempo, né? Tem tempo. Ainda há tempo de você entregar a sua vida a Cristo, de você fazer a sua decisão, recebê-lo como seu único Senhor e Salvador. Porque Jesus é o único caminho, não há outro. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui vem, provavelmente, o arremate da aplicação teológica de tudo que falamos aqui. Não é? A última questão que podemos levantar aqui é como essa esperança impacta as nossas vidas hoje. Enquanto aguardamos ou ainda não, já estamos no já e aguardamos ou ainda não, mas como isso impacta a minha vida espiritual. Eu que sou um crente aqui em São Gonçalo, Niterói, no Rio de Janeiro, no Brasil, como que isso vai impactar meu dia a dia, essa esperança escatológica da volta de Cristo e da implantação plena do reino de Deus na nossa experiência humana? Como que isso impacta? Para mim, o só viver essa expectativa já é glorioso, porque a pessoa que não tem Cristo, que não tem Deus na sua vida, ela não tem nenhuma esperança. Mas nós temos a esperança da vida eterna. Nós temos a esperança de viver uma vida gloriosa no paraíso de Deus para sempre. E quando nós usamos essa palavra esperança, a palavra esperança, no grego, ela não tem o mesmo sentido como ela é usada no Novo Testamento,
não tem o mesmo sentido da palavra esperança que a gente usa no nosso idioma. Porque no português a esperança é algo que pode acontecer ou não. Mas no Novo Testamento a esperança é algo que está certo. Ou seja, a nossa esperança em Cristo, ela é a certeza de que um dia nós estaremos com Cristo. É garantido. É garantia. Promessa é certeza. do Deus Todo-Poderoso. É certeza de que um dia estaremos com Ele e reinaremos juntamente com Ele pelos séculos dos séculos, vivendo uma vida santa, num corpo glorificado e incorruptível. E a palavra esperança até me lembra a palavra hebraica, hatikva, né? Hatikva, sim. Que tem a ver com a corda que me prende àquela certeza que eu tenho, porque eu estou firmemente agarrado a Deus. Né? Sim. Essa esperança que não morre. Essa esperança que, na verdade, não tem interrogação, ela é certeza. No final dessa esperança, a gente põe um ponto de exclamação e não um ponto de interrogação. Pastor Rafael Moré, suas considerações finais, né? E até uma outra oportunidade, até terça-feira. Se Deus quiser. Bom, você hoje teve a oportunidade de participar de um programa especial onde nós falamos sobre coisas tremendas e maravilhosas, cujo tema foi como será no paraíso. Acredito que várias dúvidas devem ter sido esclarecidas aí, mas se você ainda tem alguma dúvida, busque a palavra de Deus, vá orar, pesquise sobre o assunto, pergunte a pessoas que realmente possam trazer esclarecimento para a sua vida. Porque, como nós falamos de princípio, a gente não pode saber exatamente como. A gente sabe aquilo que a Bíblia nos revela. Mas, além da Bíblia, nós não temos conhecimento do que é o céu. Como a gente citou Paulo lá no início, né? Ele viu coisas tão tremendas que não foi nem permitido a ele referir, falar. Então, que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, se Deus quiser, com outro assunto palpitante. Antes do pastor Davidson estar fazendo as suas considerações final, eu quero lembrar que esse tema, esse programa estará no canal do YouTube da Rádio Palavras de Vida FM e você pode estar revendo aí a hora que você quiser, pode ver, rever, fique à vontade e aproveita, se inscreva, né, e aperte o sininho, que é importante você apertar o sininho para você receber mais conteúdo da Rádio Palavras de Vida FM. As suas considerações finais. Obrigado, meu irmão Milton. É um grande prazer estar novamente aqui num tema tão polêmico e esclarecedor também, né? Porque a nossa conversa hoje foi muito esclarecedora, acredito eu, e tem trazido respostas às dúvidas de muitas pessoas. Muita gente me pergunta na igreja, nos seminários onde eu dou aula, as pessoas me perguntam tudo isso. Então, é sempre bom nós termos um outro canal de esclarecimento e de respostas, né? Dúvidas como essas. Muito bem, até segunda, né? Até segunda-feira, Deus assim com permitir. a mensagem Palavra de Vida. Tá aí o programa Painel Teológico fica por aqui, nós ficamos, né? Mas com essa certeza de que precisamos continuar caminhando para aquele grande dia. Que a paz do Senhor esteja com todos.